Tudo bom, moçada? A gente chega lá no último grupo de moléculas orgânicas para estudar com vocês e, sem sombra de dúvidas, a parte mais importante da bioquímica, que é conversar com vocês sobre os ácidos nucleicos, né? Ácidos nucleicos, ou seja, DNA, RNA, eles são lá as moléculas mestras da vida. Eita, nome extremamente dramático, né? Mas, gente, um apelido muito justo também para o DNA e para o RNA. Afinal de contas, DNA e RNA estão relacionados ao controle das principais funções vitais. Por exemplo, né? Na primeira aula que a gente teve com vocês, a gente comentando que o diacho lá dos ácidos nucleicos, eles controlam a reprodução. Reprodução é a característica que melhor define a vida. De todas as características que eu tenho num ser vivo, a que melhor define a vida é a habilidade de reprodução e o DNA é a base disso. Bem como, moçada, o diacho do DNA, ele determina a hereditariedade, ele determina cada característica que você tem e determina que essas características são herdadas dos seus pais, dos seus avós e daí por diante. E o DNA, ele vai controlar cada reação química que acontece no seu organismo, né? Metabolismo, o conjunto de todas as reações químicas que acontecem no organismo vivo. Daí, de todas aquelas propriedades dos seres vivos que a gente mencionou na primeira aula, o DNA ele controla a mais importante delas, a que melhor define a vida e a reprodução, bem como a hereditariedade, bem como cada reação química que você faz. Como é mesmo que o DNA controla tudo isso? Moçada, um resumo de como o DNA funciona pode ser colocado para a gente no famoso dogma central da biologia, onde o dogma central da biologia resume o funcionamento do DNA. O DNA, gente, para começar, ele é capaz de se replicar, ele é capaz de criar cópias dele mesmo, de maneira que ele vai ser a base para a reprodução dos seres vivos. É aquele comentário que a gente fez lá na primeira aula, né? Aquela clássica comparação do DNA como sendo o livro de receitas de como produzir você. Sendo que se o DNA ele é o livro inteiro, cada receita se chama gene, né? Então você tem lá o gene de como produzir um olho azul, é a receita de como produzir um olho azul. O gene de como produzir um cabelo loiro é a receita de como produzir um cabelo loiro. Sendo que a receita no livro de receita é escrito lá com as 26 letras do nosso alfabeto, né? Então você vai lá colocar as letras organizadas de tal maneira, moçada, que você vai fazer um determinado prato, como por exemplo um bolo. Lembrando que no caso do gene, a receita é escrita com apenas 4 letras chamadas bases nitrogenadas e a sequência de bases nitrogenadas que a gente tem é a receita de como você organizar uma sequência de aminoácidos, lisina, metionina, prolina e daí por diante, para você então fazer uma proteína. Sendo, gente, que essa proteína define se o seu olho é azul ou preto, se o seu cabelo é castanho ou louro e daí por diante. Ou seja, o DNA é o livro de receitas inteiro, cada receita é um gene, as letras são as bases nitrogenadas e o bolo, que é o resultado final da receita, seria, nesse caso, a proteína. Sendo que, se você fizer uma cópia do livro de receitas de como produzir você, você pode fazer uma cópia sua. De maneira que quando o DNA ele se duplica, eu estou fazendo uma cópia do livro de receitas de como produzir você, eu posso produzir outro você, igualzinho a você, ou pelo menos muito parecido. Ou seja, estou falando de reprodução. Então, no DNA, eu tenho registrado a receita de como produzir seu cabelo, seu olho, 2 braços, 2 pernas, 5 dedos em cada mão e etc e tal. Se a gente vai lá e copia essa receita, você pode fabricar outro cara igual a você ou mais parecido possível. Nesse caso, reprodução. Reprodução e hereditariedade, né? Afinal de contas, você vai gerar alguém idêntico a você, no caso da reprodução assexuada, que não tem variabilidade genética, ou alguém diferente, mas muito parecido. No caso da reprodução sexuada, que tem variabilidade. Só que tem mais, né? Então você tem lá que genes
são regiões do DNA, esse gene ele pode ser transcrito, copiado, numa molécula menor chamada de RNA. Inclusive, se você for no dicionário e procurar transcrição, transcrição quer dizer cópia. Eu vou pegar o gene e copiar na molécula de RNA, que vai ser então traduzido no famosíssimo ribossomo, para que você possa produzir uma determinada proteína. Como eu disse, eu acabei de mencionar, proteína define a cor do seu olho, define a cor do seu cabelo, ou seja, isso aqui acaba gerando a determinação das características hereditárias. Cada característica que você tem vai ser determinada por um determinado conjunto de proteínas que você apresenta. Lembre-se que algumas proteínas são catalisadores, proteínas catalíticas são as enzimas, e as enzimas aceleram reações químicas, sendo que na prática, sem a enzima, a reação química é tão lenta que ela nem acontece. Então, sem a enzima não tem reação, com a enzima nós temos reação química, o resultado é que as enzimas controlam as reações metabólicas. A propósito, então, eis aqui, de maneira resumida, o funcionamento do gene. No caso lá, o gene transcrito em RNA, traduzido em proteínas para determinar características hereditárias e enzimas para controlar o metabolismo, e o DNA ainda pode ser replicado para você poder se reproduzir. Alguém reclama comigo, Landim, por que o RNA ele é necessário no processo? Beleza, tá? Se a gente fizer aquela comparação que eu estava comentando, o DNA é o livro de receitas inteiro, o gene é uma receita. A proteína é o bolo, o ribossomo então seria o cozinheiro. Afinal de contas, né? O ribossomo é quem vai fazer a proteína, se a proteína é o bolo, o ribossomo é o cozinheiro. Só que eu tenho um problemão aqui na nossa conversa. É que o DNA, que é o livro de receitas inteiro, ele é muito grande. Então imagina, moçada, que é um livro tão grande, mas tão grande, que eu não tenho como levar o livro de receitas até o cozinheiro, para o cozinheiro ler a receita e executar. O resultado é que toda vez que eu quiser fazer um bolo, eu não tenho como levar o livro de receitas inteiro, porque o livro de receitas ele é muito, muito grande. Então é o seguinte, eu não quero fazer todos os bolos que tem no livro de receitas hoje. Eu quero fazer só bolo de chocolate. Então, em vez de eu pegar o livro de receitas inteiro, onde eu tenho milhares e milhares de receitas de bolo, eu vou copiar só a receita do bolo de chocolate numa molécula menor, que é o RNA. Notem que eu não vou levar o livro inteiro. O livro inteiro, o DNA inteiro, ele é muito grande. Eu vou pegar uma receita, só a receita que eu quero fazer hoje. Bolo de chocolate. Faço uma cópia dela numa molécula menor. O RNA, ele não é uma cópia do livro inteiro. Ele é uma cópia somente de uma receita. Então ele é muito menor que o DNA. O DNA tem milhares e milhares de receitas. O RNA é a cópia, transcrição cópia, de uma receita. Como o RNA é menorzinho, o RNA pode ser levado até o cozinheiro, que é o ribossomo, que vai ler a receita, interpretar, traduzir a receita para poder executar ela e fazer a proteína, a enzima, alguma coisa do gênero. Daí o resumo de como funciona o nosso simpático DNA aqui na brincadeira. Sendo que a gente lembra para vocês que o DNA ele está associado com proteínas chamadas de histonas para poder fazer os famosíssimos cromossomos. Daí, né, gente? Os famosos cromossomos, eles são exatamente o DNA associado com as moléculas de histona. E, Landim, qual é o papel da histona aqui no processo? Por que o DNA tem que estar associado com a histona para fazer o cromossomo? É porque o DNA, gente, é uma molécula muito, muito grande. Acabei de comentar que o DNA é o livro de receitas de como produzir você, e convenhamos, para produzir tudo que tem em você, gente, é muita receita. De maneira que nesse caso, o DNA é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele não teria como caber na célula. A ideia das histonas é que elas compactam o DNA, fazem o DNA diminuir do volume para que o DNA consiga caber na célula. Já que a gente está usando uma série de comparações idiotas, deixa eu usar mais uma. Como é que você consegue colocar o DNA gigantesco dentro da célula que é microscópica? Da mesma maneira que você consegue colocar 40 metros
de rolo de papel higiênico dentro de um banheiro que definitivamente não tem 40 metros de comprimento. Como é que eu faço para caber 40 metros de papel higiênico no banheiro pequenininho? Simples. Enrole o papel higiênico. Eu vou pegar o rolo de papel higiênico, vou pegar o papel higiênico e vou dar uma volta, duas, várias e várias voltas, de maneira, moçada, que eu vou pegar aqueles 40 metros de papel higiênico e enrolar no rolo, compactar para poder caber no banheiro. Na minha comparação idiota, o rolo é a estona, enquanto que o papel higiênico, ele é o DNA. Uma coisa tão importante como é o DNA, né? Eu chamo de papel higiênico. Mas tá, só para fazer a comparação idiota, tá? Então, a estona, que nem um rolo, permite que o DNA se enrole para ele compactar, para ele poder caber. Como nesse caso lá, papel higiênico grandão só cabe no banheiro porque ele é compactado. Por isso que o DNA tem que estar associado a estonas para poder formar aqui os cromossomos, para que eles possam caber dentro da célula nesse caso. Aliás, uma ideia muito importante para a gente é uma ideia chamada de teoria uninêmica. Uni quer dizer um, nema quer dizer fio. E ela vai dizer para a gente que cada cromossomo equivale a um DNA. Depois eu vou mexer um pouquinho nessa ideia, mas por enquanto a gente lembra que cada cromossomo equivale a uma única molécula de DNA, o que quer dizer, se a gente pergunta para vocês, na espécie humana, quantas moléculas de DNA tem dentro de uma célula? Ora, moçada, em humanos, nós vamos ter 46 cromossomos por célula. O que quer dizer que nesses 46 cromossomos por célula, cada cromossomo é um DNA, nós teremos 46 moléculas de DNA por célula. É até estranho isso, né? Porque quando alguém vai lá em química, pergunta para você qual é o número de moléculas de não sei o que tem não sei onde, você se baseia no número de Avogadro, né? O número de moléculas que você tem num mol de qualquer coisa, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas aqui na brincadeira. Daí quando lá, numa questão de química, o cara pergunta pra gente lá, qual é o número de moléculas que tem não sei na onde? Aí você vai pegar cada mol, é isso aqui. Mas no DNA, ele é tão ridiculamente grande como molécula, é uma molécula tão grande, que dá para contar as moléculas de DNA na unidade. Não é que nem num mol, né? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, um número absurdo. No caso, cada cromossomo é um DNA, ou seja, 46 cromossomos na nossa célula, são 46 moléculas de DNA na nossa célula. Ah, eu estava comentando que o diacho lá do DNA ele é muito grande. Quão grande? Só para vocês terem uma ideia, claro que ninguém tem que saber isso decorado. As 46 moléculas de DNA numa única célula humana medem 174 centímetros de DNA. 1,74 m. Alguém briga comigo, Landim. Você não tem 1,74 m de altura? Eu tenho 1,65 m. Você não tem 1,74 m de altura? Como é que vai caber 1,74 m de DNA? Em você que não tem 1,74 m? Da mesma maneira que cabem 40 metros de papel higiênico num banheiro que não tem 40 metros, enrolando. Então o DNA gigantesco, muito grande, as 46 moléculas de DNA somadas, esse absurdo de grande, daí eu preciso de estonas. Compactam o DNA para que o DNA consiga caber na célula. Então ele fica todo enroladinho para ele conseguir caber na célula. Falei para vocês aí do que é o cromossomo, e gente, eu volto para vocês para lembrar como é que funciona um gene. Na nossa comparação idiota, né? Você tem que o DNA, ele vai ser a receita do bolo, né? Aliás, o livro de receitas inteiro. Só coloca o DNA como livro de receitas inteiro, cada cromossomo é uma unidade do livro de receitas, sendo que você pega lá o gene, ele é apenas uma das receitas, né? Então ela é receita para fazer um tipo de bolo em especial. No caso, o gene é a receita para produzir um tipo de proteína em particular. Gene, ele é um segmento de DNA, ele é um pedaço de DNA ou de cromossomos, chame como você achar melhor. Afinal de contas, o diacho lá do DNA está no cromossomo. Então é um pedaço de DNA, um pedaço de cromossomo que tem informação
para poder produzir uma certa proteína. Um certo peptídeo. Lembrando para vocês que um peptídeo é um polímero de aminoácidos. Nesse caso pode ser o ligopeptídeo, quando tem de 2 a 10 aminoácidos. Polipeptídeo, quando tem mais de 10 aminoácidos. Proteína, quando tem mais de 60 a 80 aminoácidos. Sendo, gente, que nesse caso, a gente vai lá e vai fazer, às vezes, não proteínas, com 100, 200 aminoácidos. Peptídeos com um número bem menor, nesse caso lá, de aminoácidos. De qualquer maneira, essa ideia aqui, ela é conhecida com o nome de teoria, um gene, um peptídeo. É outra teoria, moçada, que vai ser questionada pela gente nas aulas que a gente vai estar tendo com vocês, mas, classicamente, é desse jeito que eu descrevo o gene. Então, se o DNA é o livro inteiro de receitas, o cromossomo ele vai ser uma unidade do livro de receitas, o gene é apenas uma receita. Ele é um pedacinho de DNA e cromossomo que tem informação para produzir uma peptídeo em particular. Esse peptídeo pode ser uma proteína, pode ser uma enzima. Agora, mais modernamente, nós sabemos que nem todo gene fabrica uma proteína, fabrica um peptídeo. Às vezes ele fabrica moléculas de RNA que não originam proteínas, né? Porque essa molécula de RNA, onde o DNA fabrica o RNA para fabricar uma proteína, é chamado de RNA mensageiro. Só que existem outros tipos de RNA, RNA transportador, RNA ribossômico, que não produzem proteínas, tá? O que quer dizer que, modernamente, a gente, sabendo que existem outros tipos de RNA, eu posso argumentar que o gene, nesse caso lá, ele vai ser um pedacinho, um segmento de DNA, um trecho de DNA, um trecho de cromossomo, com o objetivo, moçada, de produzir um determinado tipo de RNA. Então, com informação para a produção de um determinado tipo de RNA. Sendo, gente, que esse RNA, ele pode ser mensageiro, e aí então fabrica proteína, pode ser RNA ribossômico, pode ser RNA transportador, e daí por diante. Então, o modelo clássico que explica o funcionamento do gene, teoria um gene, um peptídeo, o gene fabrica o peptídeo. Modernamente, quando a gente analisa lá o que a gente sabe hoje, gene é um pedaço de DNA e cromossomos para fabricar um RNA. Esse RNA pode ser mensageiro para produzir uma proteína, RNA ribossômico, RNA transportador, que não produzem proteínas. Veremos depois o papel de cada um desses caras. Alguém briga comigo assim: beleza, Landim, quer dizer então que o gene é um pedaço de DNA. Como é que um pedaço de DNA vai deixar meu olho preto? Ou como é que um pedaço de DNA vai deixar meu olho azul? Como é que funciona o DNA de maneira mais detalhada, se a gente quiser explicar mais detalhadamente como é que o DNA, o gene funciona? Beleza, então que tal usar aqui um exemplo bem bacana? Como é que funciona o gene para o seu lindíssimo olho preto? Ora, gene, ele é um pedaço de DNA. Esse DNA vai ser transcrito numa molécula de RNA mensageiro, que é o mais comum, né? Você tem um transportador ribossômico, falo deles depois. O RNA mensageiro, então, é traduzido numa proteína. Não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, essa proteína, ela é uma enzima. E essa enzima, ela então vai fazer uma reação química. Sendo, gente, que no caso lá do gene para produzir olho preto, a reação química, ela produz melanina. Melanina, um pigmento de coloração marrom escura. No que você fabrica melanina no olho, automaticamente o olho vai ser preto. Tudo bem, tecnicamente, o olho ele não é preto, ele é castanho muito escuro, tá? Mas para poder simplificar a nossa vida, eu vou chamar ele de olho preto mesmo. Ou seja, resumidamente, como é que os genes, em sua maioria, eles vão trabalhar? O gene faz uma enzima, que faz uma reação química, que produz alguma coisa para gerar uma determinada característica. Ô Landim, todos os genes trabalham desse jeito? Não. Quem trabalha desse jeito
são genes que nós chamamos de genes dominantes. Os genes excessivos trabalham de outra maneira. Para entender como é que um gene excessivo trabalha, eu lembro para vocês que os genes excessivos, eles vêm da mutação de um gene dominante. Então, originalmente, todas as pessoas no planeta tinham olhos pretos. Um belo dia, acontece uma mutação e surge o gene para olho azul. Sendo, moçada, nesse caso, o gene para olho azul, um gene recessivo. Ora, quando a gente fala para vocês em uma mutação, beleza, né? Aquela comparação do gene com a receita do bolo. Originalmente a receita do bolo, ela tá lá, sei lá, leite e farinha e manteiga e açúcar e etc e tal, para que você, nesse caso, fabrique o bolo bem bonitinho. Entretanto, pode ser que eu faça uma alteração nessa receita, a gente coloque lá sal no lugar de açúcar. O que convenhamos, se você colocar sal no lugar de açúcar, o bolo, gente, ele vai estragar, o bolo vai ficar horrível, né? De maneira semelhante, era uma vez um gene, e ele tem uma sequência de bases nitrogenadas, que determina uma sequência de aminoácidos na proteína, lisina, prolina, metionina, etc e tal. Sendo, moçada, que isso aqui vai produzir uma proteína. De modo semelhante, uma mutação ela pode trocar uma letrinha no gene, de ACT por ACA, por exemplo. Se eu troco, moçada, essa letra, eu posso trocar o aminoácido, sei lá, de lisina por fenilalanina. E se a gente troca, moçada, o aminoácido da aula de proteínas, eu altero a estrutura primária. Só que a estrutura primária manda em todas as outras. Se eu trocar um aminoácido de lisina por fenilalanina, eu altero a estrutura primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Como a estrutura quaternária que dá função biológica, se eu alterar a estrutura quaternária, a proteína já não vai mais funcionar. E eis o grande lance. Quer dizer que no caso do gene para olho azul, eu tenho um DNA alterado. Esse DNA alterado será transcrito no RNA mensageiro alterado. Esse RNA mensageiro alterado será traduzido numa proteína alterada. Então eu peguei a proteína, troquei uma parte da receita, estraguei o bolo, troquei um aminoácido, estraguei a proteína. Essa proteína alterada, ela é uma enzima defeituosa. Ela é uma enzima que não funciona. Uma vez que a enzima não funciona, ela não faz reação química. E se ela não faz reação química, ela não produz melanina para o olho. E uma vez, moçada, que ela não produz melanina para o olho, moçada, sem melanina, ficará transparente. Peraí, Landim, como assim transparente? Você não está falando do gene para olho azul, nesse caso? É verdade, né? O gene, moçada, para olho azul, mas na verdade ele não produz pigmento azul. Ele deixa de produzir pigmento preto, pigmento marrom escuro. Porque ele deixa de produzir melanina, o olho fica transparente. Landim, como é que de transparente acaba aparecendo azul? Pelo mesmo efeito pelo qual o ar é transparente, mas o céu é azul. Ora, moçada, se o ar é transparente, por que o céu é azul? Eu lembro das aulas de física, que o Sol emite pra gente luz branca, e a luz branca é a mistura de todos os comprimentos de onda da luz. Quando a luz branca bate na atmosfera, a atmosfera age como um prisma, ela separa os vários comprimentos de onda da luz, sendo que os comprimentos de onda mais longos, vermelho, laranja, amarelo, verde, eles, moçada, são muito bloqueados pela atmosfera. Os comprimentos de onda mais curtos, como azul, eles passam com mais facilidade e o resultado, moçada, o céu nos parece azul. Pelo mesmo efeito da física, pelo qual a luz branca na atmosfera transparente nos parece azul, a luz branca no olho transparente acaba aparecendo azul aqui pra gente.
O que quer dizer que, enquanto um gene dominante ele funciona, enquanto o gene dominante dá no couro, ele vai lá, fabrica uma enzima que funciona, faz uma reação química que produz pigmento escuro para o olho ser escuro, genes recessivos, eles são defeituosos. Ele, moçada, é um DNA alterado, um RNA mensageiro alterado, uma proteína alterada, uma enzima defeituosa, que não faz reação química. Se houvesse reação química, eu produziria pigmento preto, entre aspas, marrom escuro para o olho ser preto. Sem reação química, eu não produzo pigmento marrom escuro preto, e o olho, moçada, vai ficando transparente. Pelo aquele efeito da física, ele vai acabar nos parecendo azul. Rapaz, de novo, não sei se eu consegui me fazer entender, mas a grande diferença é que o gene dominante, ele funciona. Ele faz uma reação química que produz alguma coisa para gerar um determinado efeito. Enquanto, moçada, o gene recessivo, ele é um gene defeituoso. Então, quem tem olho azul tem um defeito genético. Um defeito genético lindíssimo, né? Despeito de quem não tem olho azul, aí fica chamando de defeito genético. Esse defeito genético lindíssimo é porque, com gene recessivo, a enzima sai defeituosa. Essa enzima defeituosa não faz reação química, não produz melanina. Notem que o gene para olho preto produz pigmento preto marrom escuro. Mas o gene para olho azul não produz pigmento azul. Ele deixa de produzir pigmento preto. Na falta de pigmento preto e de pigmento marrom escuro, o olho fica transparente e, de novo, por aquele efeito da física, o olho transparente nos parece azul. Antes que alguém comece aí a pensar, e Landim, e como é que são as outras cores de olho, né? Como é que é olho verde, castanho, amarelo, roxo de bolinhas vermelhas, etc e tal. Como é que são as outras cores de olho? Vou falar sobre isso com mais carinho nas aulas de genética lá na frente, mas adiantando, tá? Se seu olho não tem melanina nenhuma, ele vai ser azul. Quando ele tem um pouquinho de melanina, ele, moçada, vai ser verde. Quando ele tem mais melanina, ele vai ser castanho. Quando ele tem melanina pra caralho, ele, moçada, nesse caso, vai ter lá coloração marrom escura, entre aspas, preto. Então existem, na verdade, muitas variações em relação à cor do olho, né? Zero melanina, azul. Quanto mais melanina, vai ficando verde e castanho escuro preto, e daí por diante. Que tal um outro exemplo? Inclusive outro exemplo em homenagem às aulas de genética. Como é que funciona o gene para produzir as ervilhas amarelas lá do Mendel, né? Mendel lá, o pai da genética, estudava ervilhas. O gene para ervilha amarela é um DNA que faz um RNA mensageiro, que faz uma proteína, que é uma enzima, que faz reação química, que produz pigmento amarelo, vou abreviar aqui, pigmento amarelo na ervilha. E o resultado, né, moçada, é que se a ervilha ela tem pigmento amarelo, a ervilha será amarela. Ou seja, é a mesma sequência de ideias. O gene faz a enzima, que faz a reação química, que produz pigmento amarelo para a ervilha ser amarelo. Originalmente, todas as ervilhas eram amarelas. Um belo dia acontece a mutação, surge o gene para a ervilha ser verde. O gene para a ervilha verde, moçada, ele é um gene recessivo. Ele vai ser um DNA alterado, um RNA mensageiro alterado, fabrica uma proteína alterada, uma enzima defeituosa, que nesse caso não faz reação química, que nesse caso não produz pigmento amarelo. No que não produz pigmento amarelo lá na ervilha, gente, a ervilha sem pigmento amarelo ficará transparente. Se, Landim, como é que de transparente fica verde? Aproveito para lembrar que as plantas naturalmente têm um treco verde, uma tal de clorofila. Sendo que, quando você vai lá e fabrica a tinta amarela esconde a cor da clorofila e só vê o amarelo. Entretanto, como o gene para ervilha verde recessivo defeituoso não produz pigmento amarelo, a ervilha transparente sem pigmento amarelo, dá para ver a clorofila que tem por baixo. Ou seja, a ervilha transparente será verde devido à
clorofila. De novo, o gene dominante funciona, dá no couro, ele realmente fabrica pigmento amarelo, mas o gene excessivo não funciona. Nota que ele não produz pigmento verde. Ele, nesse caso, deixa de produzir amarelo. No que ele deixa de produzir amarelo, eu consigo ver a clorofila e com isso vai acabar ficando verde. Ou seja, genes defeituosos, né, genes excessivos, deixam de produzir alguma coisa.